time alternativo ou força máxima para cima do América? Essa é a dúvida no Galo. O jogador gosta de jogar, não tem essa de treino. Quem fala que gosta de treinar é mentira. Se eu pudesse, eu jogaria todos os jogos, mas ele sabe que o objetivo principal está mais na frente. Com apenas 8 jogos à frente do Cruzeiro, o técnico David busca a equipe ideal e já é questionado por parte da torcida. Eu, como torcedor, eu faria o mesmo, né? Eu venho no estádio, eu quero ver meu time ganhar, né? Independente se ganha de 1, de 2, de 3, eu quero ver meu time ganhar. Diego Aguirre já começou a ser questionado pelo rodízio de jogadores neste início de temporada. Time grande tem que ter sempre uma sombra. Não adianta o jogador jogar e achar que é titular absoluto. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, com os nossos comentaristas que aqui estão sempre atenciosos, de bom humor, né, Eduardo Panzi? Kika Branco também está por aqui para receber sua mensagem no @ os donos da bola MG e também no WhatsApp. Mas antes eu tenho aqui que emendar para já te dar um recado muito importante. E eu vou te fazer uma pergunta: que futuro você quer ter? O diploma que você conquistar vai determinar o tamanho do seu sucesso. Estude com quem mais aprova. Associação Pré-Federal, primeiro lugar em medicina na UFMG em 2016, hein? É do Pré. Além de mais de 15 mil alunos aprovados só na UFMG. O Pré tem uma preparação para você arrebentar no Enem. Matrículas abertas com descontos especiais para quem estudou em escola pública e condições promocionais somente até sábado, agora dia 5 de março. Então, não perca tempo, estude com quem mais aprova. São 2 unidades, na Rua São Paulo, no centro, aqui em Belo Horizonte, e também na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova. Ligue agora 3212-6807. O Pré é federal! Sem perder tempo, vamos falar do Atlético aqui. O treinamento rolou hoje pela manhã, time definido e vai de time. É um misto quente, vai. É um misto quente, não é? É um misto. Calma, o que você tá nervoso? Você acha que o Aguirre tá errado? Não, acho que tá. Hein? Acho que tá. Ô, gente, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Nós estamos plantando. Não é crise. Espera aí, calma. Não estou falando de você, não. Não estou falando de você, não. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente é responsável por um rótulo no momento atual do futebol mineiro que não existe. Né? Se coloca um rótulo, parece que está uma desgraça total nos clubes aqui. Nós estamos passando uma dificuldade muito grande, que treinador está sendo todos segurados por uma tripa de mico. Eu não sei se vocês sabem o que é isso. No interior, tripa de mico é aquela linha de nylon. Então, e aqui, sabe, eu não estou entendendo mais nada. Eu falei isso no Jogo Aberto agora, ué. Vamos olhar, vamos tirar o óculos de sola, como diria Afonso Alberto, e olhar para os outros estados, os outros times. Quem está jogando um futebol? Qual treinador está bombando? Sérgio Vieira, da Ferroviária. Né? Aí, pô, então, se está bem na Ferroviária, já está pronto para dirigir o Flamengo, o Corinthians, o Atlético, o Cruzeiro? Por que não está lá em Portugal dirigindo o Porto, o Benfica? Calma lá. Né? Então, quer dizer, é a mania de rotular o que vem de fora como uma baita de uma alternativa, e o que é feito aqui é uma desgraça total. Mas, por gentileza, você é o comentarista, a palavra é sua, câmera 2. Um abraço, Everton, Boa telespectador. Não é digo que o Aguirre está errado. Eu não deixaria o time titular 10 dias parado. Eu acho desnecessário. Mas eu não entendo. Você não acha que o erro era o final de semana, na verdade? O que acontece? Você conhece a minha opinião, eu teria poupado no final de semana, jogaria com o titular amanhã contra o América, porque o teste para mim contra o América é muito mais importante para o Atlético, é um time de Série A, de nível de Série A, e o Atlético seria testado realmente contra o América. E mesclaria o time no final de semana. O Aguirre optou por completamente o contrário. Aliás, o contrário não. Ele não vai nem na sua, nem na minha. Porque a sua era o time titular no final de semana, porque esse Campeonato Mineiro é uma disputa de campeonato que o Atlético está dentro. Está mais longe da Libertadores. Ele poupou no final de semana, vai poupar e parece que vai com o titular. Aliás, ele vai com o titular no outro final de semana, porque você ficar 20 dias parado não justifica. Depois vai reclamar de falta de... Então ele deve com o time titular, aí mais próximo de uma viagem, próximo do jogo contra o Colo-Colo. Mas, gente,
Eu estou falando aqui uma análise, mas o Atlético tem departamento de fisiologia, departamento físico, treinador, eles conversam entre si, eles estudam, eles estão preparados para isso, eu não estou discutindo isso. E quanto ao Aguirre, esse negócio de corda, não está não. O Aguirre é bom treinador, o Atlético já fez alguns jogos esse ano e que demonstraram que o Aguirre está fazendo um bom trabalho. O jogo lá no Peru, o Atlético jogou bem, o Atlético não ficou nervoso quando tomou gol. O início contra o Independente Del Valle, o Atlético foi muito bem. E além de ter bons jogadores, isso é mérito do treinador também. Então, menos. Claro que o Aguirre tem algumas teimosias, e uma delas tem nome, Patrick, não por culpa do Patrick. Vai na lateral esquerda, tá? Aí eu acho ok. O Patrick na lateral esquerda é ok, porque o Mansur está machucado. Sim. Eu prefiro o Patrick na lateral esquerda improvisado do que o Lucas Cândido. Porque o Lucas Cândido já demonstrou que não tem jeito, ele é muito bom volante, mas na esquerda não dá. Então, ok, o Patrick na esquerda. Mas e é o time reserva também, né? Escalar o Patrick do meio para frente, aí eu acho que é um erro do Aguirre. A alteração dele na quarta-feira, para mim, ele errou na substituição. Ponto, gente, acabou. Não tem esse desespero com o Diego Aguirre, não. Está fazendo um bom trabalho no Atlético, sim. Ô, Ídolo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu gostaria de ter muito tempo para que você explicasse melhor, mas lamentavelmente não tem, então tem que sintetizar mesmo. Você acha que o Aguirre deveria amanhã colocar o time titular para dar ritmo ao time titular e, evidentemente, respeitando aqueles jogadores que não estão bem fisicamente, sentindo uma dor muscular e tal? Você acha que seria, no início de trabalho, interessante jogar com o time titular para dar ritmo? Joga amanhã, joga no final de semana e prepara um time titular para a sequência, principalmente do jogo da Libertadores, Ídolo? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Olha, eu acho que amanhã não tem problema ele poupar os jogadores, não. Na realidade, eu defendi que no Campeonato Mineiro ele até poderia ter poupado um ou outro, mas que ele não deveria ter escalado um time tão longe do ideal, porque dentro dessa linha de pensamento, criar um time, né, na acepção da palavra, conseguir montar ali um conjunto entrosado e ao mesmo tempo ir poupando jogadores, você vai pensando, nesse eu vou com o time completo, nesse eu vou poupar, eu acho que faria mais sentido ir com o time completo no último final de semana, ou algo próximo disso, e poupar nessa quarta-feira. Só que mesmo não tendo ido com o time completo no final de semana, eu não vejo problema nessa escolha dele de poupar amanhã, porque realmente o jogo não vale para o Atlético, né? Tem esse lado do teste aí que o Panzi falou, respeito a opinião, mas acho que dá para entender ele segurar a onda de alguns jogadores amanhã. E ao mesmo tempo que o time é reserva, eu sinceramente não sou tão fã desse termo, time alternativo. Eu acho que o futebol, a cultura do futebol sempre disse time reserva. Né? Aí nos últimos tempos criaram essa coisa aí, e eu acho que não diz nada. O que quer dizer isso, time alternativo? É meio que um eufemismo que foi criado porque as pessoas achavam que time reserva é pejorativo. Qual que é o problema de time reserva? Qual que é o problema de ser reserva de um grande time? Não vejo. Só o Casares ali de titular. Então, aí o que eu ia dizer era isso. Dentro da filosofia do Aguirre ali, parece que pelo menos para o Casares ele está adotando essa linha que você falou, de dar ritmo. Até porque ele só jogou na Florida Cup e depois agora na Libertadores. Ele ficou muito tempo sem jogos oficiais, claro, treinando, não estava parado porque não tinha problemas físicos, então conseguia manter uma rotina ali de jogador em atividade, mas não é a mesma coisa que jogar. Então, tendo isso em mente, apesar do time ser muito mais próximo do reserva do que do titular, o Casares, que para mim é um titular e acho que para o próprio Aguirre vai ser um titular também, pelo menos inicialmente, amanhã joga novamente. O que é legal, né? Acho que no caso do Casares vale mesmo, porque independentemente dessa questão, eu prefiro que poupe na Suminas, o Panzi prefere que poupe no Mineiro. Acho que no caso do Casares especificamente, por ele ter jogado pouco na temporada, vale para ele ter mais ritmo aí e tomara que jogue bem de novo, né? Porque destruiu muito aí nos Dimara, parece que a estreia do Cleiton então fica para domingo, agora o Galo para amanhã. Dimara e amigo ligado aqui nos donos da bola, Giovani, Vitor sente dores no joelho, Robinho também sente parte muscular, jogou 90 minutos no final de semana. Então Giovani, Carlos César, Edi Carlos, Thiago e Patrick, Mansur machucado, Eduardo, Júnior Urso, Casares e Dátolo, com Yuri e Thiago Ribeiro. Então esse é o time que joga amanhã contra o América. E com isso aí, o Patrick agora, tá certo, Mansur machucado e tal, o Patrick vai jogar na lateral, mas
pode ser um indicativo, o que vem acontecendo do final de semana para cá, de que o Patrick volta ao banco de reservas e ele aplica um time de mais qualidade? Você acha isso, Dimara? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. E acho que ele já tinha dito isso mais ou menos entre linhas, né, que o Patrick voltaria à sua condição normal de reserva da lateral e que ele tinha sido muito importante no momento em que o Atlético precisou. Ele chegou a dizer isso em uma das coletivas. Everton, eu sempre, daquilo que os treinadores vão falando ao longo da temporada, e principalmente quando você está no início de trabalho, como é o caso do Atlético, como é o caso do Cruzeiro, o que mais se reclama não é nem o ritmo, mas é o entrosamento do time. Então, talvez por isso que eu, a semana passada, tenha dito que eu era contra utilizar a equipe reserva, e também sou contra utilizar a equipe reserva contra o América, e sou contra utilizar a equipe reserva no final de semana. Eu acho que o que mais um time... E aí, claro, você tem que traçar as situações, né? No caso do Robinho, o campo pesado lá, as dores musculares são normais, o cara já não jogava 8 meses, você tem um desconforto normal, e aí a fisiologia e QI sabe perfeitamente. Mas o entrosamento, saber o que é o que o seu companheiro vai fazendo, talvez tenha sido o que mais essas equipes têm sentido. E isso tem ficado muito claro, principalmente no segundo tempo dos jogos, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. Né? Quando você mexe, quando você tenta taticamente mudar a equipe, você tem muita dificuldade porque não se conhecem. Então, acho que você, quando tem esse tempo, e o Atlético tinha esse tempo com o jogo do final de semana, com o jogo da quarta-feira e com o jogo do domingo, antecedendo esse jogo do Colo-Colo, isso tem que ser aproveitado de alguma forma. Não é no treinamento que você vai conseguir que eles tenham as reações normais que um jogo impõe. Eu acho que as reações do jogo é que são importantes quando você tem o treinamento, porque é diferente. O entrosamento, ele vem daquilo que o treinador diz do seu banco, mas daquilo que você consegue fazer com os seus companheiros. O jogo, quando ele está no campo, ele é muito mais dos jogadores do que é do treinador gritando à beira do gramado. Por isso que o entrosamento é importante. E acho que o atleta deveria ter aproveitado isso melhor com a equipe principal, em que pese os fatores físicos, fisiológicos e o que eles estão pensando. Eu acho sempre que quando você está montando uma equipe, todas as vezes que você tem a chance de colocar essa equipe para jogar é melhor. Mas o atleta não precisa de entrosamento, não. O Atlético é o mesmo time. O time não, que entrou não é o mesmo com o time. Independente ele Del Valle, tem um Amador com o Casares, ele tem o Robinho que muda tudo. Não, mas era só ele tem o Yuri que muda tudo se ele não for usar. O time que entrou em campo contra o Independente Del Valle só tinha o Casares de novidade. O Erasmo não precisa de entrosamento com o Léo porque eles não tinham. Eu preciso. Porque ele não tinha feito a opção pelo Vamos continuar a discussão daqui a pouco. Eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco, na volta, a Kika já gira a participação do torcedor do Atlético. 2 minutinhos só. Não sai daí que o programa ainda está muito legal. Muita coisa quente até o final. Até já. Os donos da bola.